Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero muito que vocês estejam vendo esse vídeo no domingo, porque era para eu ter gravado sexta e editado e postado sábado, só que agora eu tô postando, tô gravando sábado e tô editando e postando no domingo, e assim espero. Eu ia gravar sexta, só que aí a minha mãe saiu e eu tive que ficar tomando conta da minha irmã. Aí ela fez pasta de pipoca pra gente e aí ela falou, vejam um filme juntas. Aí a gente viu Guerreiras do K-Pop. Nem era pra ser esse filme que eu ia falar hoje no canal, era pra ser o filme Encantada, que eu tinha assistido semana passada de novo. Clássico da Disney, quando a Disney tava na época de ouro. Mas tá todo mundo falando desse filme, eu acho que já até saiu um pouco do hype. Mas eu assisti agora esse filme, assisti sexta-feira com a minha irmã já viu esse filme 3 vezes, ela tem 12 anos, ela amou muito, ela nem gosta de K-pop, mas a partir desse filme ela começou a gostar um pouquinho, e eu vi esse filme de coração aberto, porque eu vi os trailers, a animação parecia ser muito massa, a história eu não esperava muita coisa, mas até que me surpreendeu um pouquinho, e é isso, vamos falar da suposta animação longa-metragem mais vista da história da Netflix. Bateu aí um recorde de vários outros filmes. O filme é desse ano, 2025, dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, esse nome aí. E começa já com um monte de fãs das Huntrix, que é esse grupo dessas 3 garotas de K-pop, a Rumi, a Miro e a Zoe. Lembrei. Mira é a minha favorita. A Mira é de cabelo rosa, durona, sempre foi a ovelha negra da família e a dançarina principal. A Zoe viveu nos Estados Unidos um tempo e depois voltou para a Coreia, é que faz os raps e a mais fofinha do grupo também. E a Rumi é tipo a principal, ela tem cabelo roxo, ela é filha de uma cantora que foi famosa e tal, só que aí ela morreu, aí ela foi criada pela tia. E tem uma parada que, além de elas serem astros do K-pop, elas também são caçadoras de demônios. Que tem isso, tem toda uma mitologia lá que o mundo era invadido o tempo todo por demônios que vinham do inferno para buscar a alma das pessoas. Só que aí tinha sempre um trio de umas meninas que começavam a cantar, e aí a força da música, junto com o poder da amizade e o amor das pessoas pela música, fazia com que formasse uma barreira ao redor da Terra que impedia os demônios de ficarem vindo para o nosso mundo. E o dever delas é esse, além de elas serem um grupo super famoso de K-pop, elas também são caçadoras de demônios. E aí corta a cena pra elas indo pra esse show super importante delas, o maior, o mais famoso e tal, que elas estão no ápice da carreira delas e tal, vivendo o auge, e elas estão num avião indo pro show, só que aí elas recebem uma ligação do agente delas, o Bob, outro personagem muito massa, que elas não estão indo a rota certa, todo mundo tá esperando elas estão atrasadas por show. Aí elas brigam com os caras do avião, só que aí elas percebem que os caras do avião são demônios. Eles estavam literalmente regando flores com café. E aí eles se revelam depois de um tempo, e elas começam uma batalha épica enquanto cantam. E se você não gosta, esse filme também é um musical praticamente, em tipo 20 minutos de filme, tocam umas 3 músicas. O Renan Gameplays não gostou disso. Eu assisti um vídeo do Renan Gameplays reagindo a esse filme, ele odiou muito. Ele tem uns pontos ali que eu reconheci, mas ele não gosta de musicais, nem de K-pop, nem de asiáticos, então ele odiou muito. Mas eu gostei muito do filme. E, na minha opinião, a dublagem brasileira carregou esse filme nas costas. Assim, eu assisti algumas partes do filme legendado no áudio original, porque a minha irmã disse que a música era melhor no original. E eu escutei algumas músicas em português e no original, e o português, palmas para essa dublagem, ótima. As vozes da personagem ficaram ótimas, tudo ficou ótimo. A letra em português ficou maneira também, tem uma música lá de Soda Pop que ficou incrível.
E aí elas derrotam esses demônios no avião e caem do avião até o show sem se machucar, enquanto cantam e se maqueiam ao mesmo tempo, e derrotam os demônios no palco. Eles viram glitter, fumaça, sei lá, e tem um bicho voando. Não matei. Aí o show é um sucesso, elas cantam, elas dançam, todo mundo ama elas, os caras choram, teve um cara que tatuou ela. E depois disso, o Bob, o agente delas, fala que elas merecem um descanso, marcou um monte de coisa e tal, de spa mais famosos, mais luxuosos, só que elas já têm um compromisso marcado no sofá delas, que elas gostam de ficar no sofá sem fazer nada, e comendo besteira, e comendo lamen, tem isso, elas adoram lamen. E elas ficam, beleza, é isso aí, o gerente delas, o agente delas também tira folga, bota um roupãozinho, muito fofo. E só que aí eles chegam em casa e tal, enquanto a Mira e a Zoe vão descansar no sofá, a Rumi tá toda preocupada e tal, no closet dela, vendo as roupas dela, e aí ela vê as marcas de demônio no corpo dela, que tem isso, aparentemente ela é metade demônio. A mãe dela quis acasalar com o demônio e ainda foi acasalar desprotegida, e ela aconteceu. Por isso que eu tô com essas marcas de demônio. Era pra ser, não sei se vocês estão vendo direito por causa da iluminação, mas eu tentei, né? Eu vi umas fotos dela no Google, vi que eu tinha uma tinta facial aí roxa e falei, por que não? E foi isso, saiu assim. E essa roupa também é pra imitar uma parte do figurino dela, se vocês não perceberam. E é isso, deixem o like, porque eu fiz a maquiagem aqui no dedo, na cara e na coragem. São 10:50 da manhã, acho que oficialmente é o mais tarde que eu fui gravar vídeo. Então já deixa aquele like, se inscreve, batemos agora 160 inscritos, ou seja, faltam só 40 para 200, que é a nossa nova meta. Então compartilhem para mais pessoas, por favor. E preocupada com essas manchas de demônio no rosto e no corpo dela, que ela decide anunciar a música nova delas, a Golden, ótima música. Só que elas não estavam querendo fazer isso agora, porque elas iam descansar, só que aí quando publicam uma música nova, elas precisam divulgar, e fazer coletiva de imprensa, e ficar divulgando, e assinando coisa para fã. Então elas vão voltar a ser CLT. A Rumi anuncia essa música nova delas bem cedo, no meio das férias delas, porque ela tá preocupada com as marcas de demônio, e a tia dela disse que se elas continuarem fortalecendo o escudo da terra para matar o demôniozão lá, as marcas vão sumir. Então ela quer fazer isso logo para poder ser aceita pelas amigas, porque tem isso, ela esconde essas marcas de todo mundo, que a tia dela falou para esconder. E tem isso também, o nome do demonião, que a gente não vê a forma dele de verdade, ele é só um fogaréu imenso. Grimar, uma parada assim, mas que não importa, porque eu chamei ele de Guilherme Briggs Foguinho, porque se vocês não perceberam, é o Guilherme Briggs que dubla esse foguinho, e eu achei muito massa isso. Uma boy band demoníaca. E aí, novo dia, elas têm que anunciar um monte de coisa, falar com a imprensa, dar entrevista, e elas estão ensaiando lá os movimentos da música Golden. E enquanto elas estão treinando, a Rumi tem que cantar, e aí a voz dela começa a falhar, porque as marcas de demoninho dela estão chegando na garganta dela, e a Rhea começa a se desesperar, com razão, e elas têm que ir correndo pro médico, conseguir uns tônicos e tal, e o médico, outra figura carismática, fica olhando para elas assim, falando que para entender um negócio tem que entender o todo. Então fala que a Rumi precisa relaxar, que ela tem muitos muros e tal, e que a Zoe tem que agradar todo mundo, e pai, e a Mira, eu não entendi ainda o que ela tem. O médico tentou olhar para ela, ela olhou pro médico de volta, e o médico ficou assustado. E depois que elas saem do médico com uma caixa inteira de tônico para voz, elas esbarram num beco com outros garotos muito bonitinhos, de acordo com elas. Elas ficam apaixonadíssimas neles, e só que os caras se revelam um pouco babacas, eles esbarram nelas. Um cara que a Rumi fica apaixonada, ele rouba um dos tônicos para a voz dela, que eles são demônios, porque eles, assim como todo TikToker na Bairro da Liberdade em São Paulo, eles começam a performar um negócio lá no meio da cidade, com todo mundo olhando. Do nada todo mundo começa a filmar,
E eles começam a cantar uma música que é muito boa, não esperava, que eu achei até a versão dublada muito melhor do que a original é de Soda Pop, e pra cá eles traduziram como Meu Pequeno Guaraná. Achei incrível, achei icônico, nem gosto de Guaraná, mas eu gostei da música. E nessa música, enquanto elas estão seduzidas pelos corpos coreanos deles, elas notam que eles são demônios, e que eles estão lá, na verdade, para roubar as almas dos fãs delas. As meninas tentam levar a Rumi para relaxar numa casa de banho, que é muito famoso na Ásia, por algum motivo. Os asiáticos adoram tomar banhos quentes na presença de outros asiáticos pelados. E elas querem levar ela lá, só que a Rumi nunca aceita, porque, né, aí ela teria que tirar as roupas dela, e aí todo mundo veria as marcas de demônio. E aí elas acabam levando ela lá, só que acontece uma emboscada lá, que os garotos lá da boy band demoníaca, eles estão lá e tal, armam uma emboscada, um monte de demônio aparece nas banheiras, elas têm que lutar com eles, só que são muitos demônios, e ela tá tentando mirar no líderzinho da banda, que é o Genu, e tal, no meio da luta, a roupa dela rasga, e dá pra ver uma parte das marcas de demônio, e o cara vê, o cara surta, mas ele não fala pras amigas dela, ele até é legal, ele cobre a marca dela, e tal, e os caras conseguem escapar, mas elas derrotam alguns demônios, mas os caras fogem, e tem isso, agora esse demônio sabe que ela tem as marcas demoníacas, que ela é metade demônio, e aí corta a cena para eles no submundo, o cara lá falando e tal, o Foguinho, o Guilherme Briggs, fala, ai, parabéns, vocês estão dominando a Terra muito bem, continuem assim para eu conseguir mais almas, ou será que não? Ou será que não? E tem isso que o Genu, ele teve essa banda demoníaca de K-pop, que eles são denominados de Saja Boys, e que Saja significa leão em coreano, e eu só sei disso porque a minha irmã viu um monte de vídeos sobre esse filme, então ela ficou o filme inteiro me contando curiosidades, e ele tá fazendo isso para que o Grimar, ele apague as memórias dele sobre quando ele era humano, porque tem isso, para ele virar demônio ele fez um pacto com o Guilherme Briggs, que era para ele ficar rico e ser reconhecido pela música dele, só que a família dele ficou na pobreza, então eu falei que eu ia gravar, então ele quer esquecer que ele foi um babaca, e mais tarde, quando elas estão tentando também escrever uma música e tal, para fortalecer o escudo, chega do nada na varanda da Rumi um tigre azul sinistro e um corvo de 3 olhos com um chapéu, que eles têm um convite para ela, escrito pelo próprio Genu, para se encontrar com ela. Ela fala, eu não vou encontrar esse cara, mas aí ela vai. Também, né, não é todo dia que aparece um tigre azul e um corvo de 3 olhos na tua porta te chamando para o encontro. Então ela vai atrás dele e ele fala, tô ligada que tu é metade demônio, e pá, você consegue escutar as vozes do demonião falando contigo? Ela fala que não, e o cara fala, pô, maneiro, que eu queria não escutar. Aí ele conta a triste história dele e tal, que ele foi obrigado, que ele foi seduzido por esse demônio para poder ter uma vida melhor, só que aí a família dele ficou para trás. Ela fica com peninha e rola uma química entre eles. E os Saja Boys vão ficando cada vez mais populares, cada vez mais perigosos, porque eles roubam muitos fãs delas, vão aí num programa juntos, vão numa sessão de autógrafos, aí roubam a atenção toda para eles, começam a shippar os membros das bandas juntos, e elas têm que criar uma música nova para fortalecer o escudo que protege a Terra, porque tem isso, elas têm que deixar esse escudo cada vez mais forte. Agora ele está surgindo vários buracos nele, que está permitindo os demônios subirem e roubarem a arma das pessoas. E elas estão bolando uma música que em português é Letal, em inglês é Take Down. Nas duas versões a música é boa, só que é uma música muito do ódio, que fala sobre matar demônios, que nenhum demônio merece sobreviver, ainda mais você. I don't think you're ready for the takedown. Poliglota, fala vários idiomas. Aí a Rumi ela começa a se identificar um pouco com a música, porque ela é metade demônio, elas falam, as suas marcas e tal são um sinal de pecado, você não tem sentimentos, tu merece morrer. Ela acha isso meio tóxico, fala que não tá funcionando. E os demônios também armam uma outra armadilha para elas, que elas estão no metrô, surfando no metrô e tal, só que aí vem um monte de demônio, a Rumi leva um supapo,
Mas elas conseguem escapar, matar alguns demônios, só que elas percebem também que o escudo da Terra lá tá cheio de buraco, um monte de demônio tá saindo deles, e elas focam na música, só que de novo a Rumi fala, não galera, não tá rolando, não vou conseguir cantar essa música, elas ficam putas com razão, porque ela fala tipo, um dia anterior que elas têm que cantar a música num show lá, numa competição de idols, que elas vão cantar junto com os Saja Boys. Ela fala, galera, não tá rolando, elas vão cantar Golden mesmo. Elas brigam muito, mas aí acabam fazendo as pazes. A Mira vai no quarto da Rumi e fala, ó, tu tá escondendo uma parada da gente, eu consigo ler as pessoas, tu tá com cara de suspeita. E nessa hora o Corvo e o Tigre estão no quarto dela, mas ela consegue esconder eles. Então a Mira vai embora, enquanto a Rumi desconversa, fala, não, porque eu tô nervosa, minha voz tá falhando, não tô escondendo nada não. A Mira engole essa e sai do quarto. E aí ela manda um outro convitezinho pro Gnu, pra eles conversarem e tal. Aí eles vão, se encontram. Achei que ia rolar um beijinho, não rolou. E ela fala, cara, por que você podia ficar, tipo, depois que a gente conseguir restabelecer o escudo e proibir os demônios, você podia ficar aqui e recuperar sua alma e tal. E eles cantam uma música juntos sobre serem livres, de não escutarem vozes dos demônios, de controlarem os próprios destinos. Aí ele fala que vai perder de propósito, os Saja Boys vão perder para poder elas vencerem, aí matarem todos os demônios e ele ser livre e não escutar mais as vozes do Guilherme Briggs na cabeça dele. Eu, se escutasse as vozes do Guilherme Briggs na minha cabeça, eu acho que eu não iria ficar tão incomodada assim. Do nada eu tava vivendo minha vida, do nada escutar um ou será que não? Ou será que não? Acho que eu ia ficar feliz, mas ele aparentemente não quer escutar o Guilherme Briggs na cabeça dele o tempo todo. E depois disso, corta a cena, ele vai lá pro submundo e aí o Guilherme Briggs tá lá lembrando ele, ó, eu posso fazer as vozes aumentarem, tu não tá ligado, se tu perder, eu vou te torturar aqui embaixo. Aí ele fala, não, pô, tô só fingindo. E aí chega o dia da competição de idols lá, a Rumi arrasa na música Golden e tal, todo mundo ama, todo mundo adora, só que tem isso que enquanto a Rumi só canta Golden, as outras estão nos bastidores e tal, eu não sei qual que era pra ser, elas sempre cantam todo mundo junto, não sei porque dessa vez elas ficaram fora do palco, só pra acontecer o negócio que vai acontecer, que elas veem uma ilusão de que o agente delas, o Bob, tá sendo sequestrado por demônios, aí elas vão lá ajudar. Aí elas aparecem no palco, porque ela tem isso, elas são... O Gnu faz uma ilusão de demônio pra serem tipo elas. Aí elas começam a cantar Take Down pra fazer a Rumi se sentir mal. Aí tiram a jaqueta da Rumi e começam a ver um monte de marcas de demônio nela e tal. E aí todo mundo vê, aparecem todos os telões. Depois que elas conseguem derrotar os demônios, elas veem isso acontecendo. A Rumi fica muito mal, sai do palco correndo. Quando ela encontra elas duas de verdade, ela fala, ah, que bom que vocês estão aí, achei que vocês eram tal, estavam no palco lá me chateando, ainda bem que não eram vocês. Só que aí elas ficam obviamente assustadas e traídas, porque ela traiu a confiança delas, ficou mentindo para elas esse tempo todo, dizendo que não tinha nada, que estava tudo bem, mas ela estava escondendo marcas de demônio, porque ela é metade demônio. E até quando ela fica meio brava, do nada o escudo começa a ficar enfraquecido também, porque entende ela como demônio. Aí todas as marcas de demônio dela começam a se intensificar, um dos olhos dela muda de cor. Elas ficam com medo dela e aí apontam as armas para ela, só que não fazem nada. Então ela corre atrás do Gnu, só que aí o Gnu decepciona, fala, ó, eu que mandei a ilusão lá. Aí ela sendo traída por todo mundo, ela vai pra tia. A tia, como sempre, fala, ó, esconde essas marcas, não faz isso não, tu tá errada, você foi um erro. E pá. Aí ela fala, não, pô, esconde as marcas, eu vou falar com as meninas, vocês vão conseguir botar o escudo de volta. Aí ela fala, se for pra eu voltar pra um escudo em que eu tenho que esconder minhas marcas pra sempre, de esconder quem eu sou, eu não quero viver no mundo assim. Tia fica chateada. E aí ela vai lá que tá rolando um show do Saja Boys, que estão hipnotizando todo mundo pra ir pra lá. E eles nem escondem dessa vez que são demônios, eles se apresentam como demônio mesmo. E o Guilherme Briggs, em foguinho, vai estar lá no palco também, quando eles terminam a música, todo mundo é hipnotizado aí em direção ao foguinho. Só que aí a Rumi chega lá
E o Guilherme Briggs começa a entrar na mente dela, fala, ó, deu tudo errado, você é metade demônio, todo mundo te odeia, você vai morrer, o escudo tá todo desfeito. Ela fala, é verdade, o escudo se desfez, mas é pra gente fazer um mais forte e melhor. Aí ela começa a cantar e tal, falando, não, pô, vacilei, errei, fui moleque, não admiti meus erros, mas agora eu quero consertar. E aí as duas saem do transe, que elas também estavam hipnotizadas, as três começam a cantar juntos, as blusas pretas começam a ficar brancas, aí elas começam a lutar, uma batalha épica final, junto com um monte de demônios e Sadia Boys. E aí o Guilherme Briggs vai lá, joga um poderzão na Rumi, ela tá lá quase caindo, e aí o Jinu se joga na frente pro fogo vir todo em cima dele, ela fica chateada, ele morreu sem dar nem um beijinho nela. Isso daí eu achei sacanagem. Por que em dorama o pessoal tem que enrolar tanto para as coisas acontecerem? Demora 5.000 episódios para um segurar a mão do outro, mais 5.000 episódios para ter um selinho, mais 10.000 episódios, um livro e uma novela para acontecerem outras coisas. E o cara pega fogo pelo demônio. Triste, 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 triste. Não esperava. Eu achei que, tipo, no final ela ia curar ele com o poder do amor e da música e eles iam ser namorados e pá. Mas aí o cara começa a queimar, ela fica, não, cara, por que tu fez isso? Aí ele fala, relaxa, você me devolveu minha alma, eu te amo e pá. Aí ele dá a alma dele pra ela e isso, a alma dele fortalece a espada dela, ela consegue derrotar o foguinho lá e todos os outros demônios. Aí, muito massa. E também tem um monte de teoria nessa batalha aí, dizendo que quando a Zoe foi passar a faca no outro demônio lá, ele se transformou em fumaça antes, então ela não matou e tal. Eu não sei, vai ter uma sequência, já foi, eu acho que confirmada. E aí termina todo mundo feliz pra sempre, elas aceitam a Rumi do jeito que ela é, mesmo com as marcas, ela para de se esconder. As marcas que eram roxas ficam tipo douradas, brancas, uma parada assim. Ela finalmente vai na casa de banho. E aí no final termina com elas assinando um monte de coisa para os fãs e tal, que já falaram que recuperaram as energias, que elas vão voltar com mais força ainda. Já vai ter turnê de comeback. E nessa hora também tem um pessoal que tá todo mundo prestando atenção nelas no final, só que tem dois caras que estão de costas. Aí também tem gente que criou teorias falando, esses são os demônios na forma humana que estão se escondendo e tal. E com certeza tem umas paradas que são verdade. Teve aí umas cenas deletadas, tinha um storyboard aí que ia mostrar que a tia da Rumi, na verdade, matou a mãe da Rumi porque a mãe da Rumi ficou com o demônio. A batalha era para ser diferente, a batalha final era para o demônio aparecer em demônio mesmo, não só em foguinho, que ele aparece o filme todo no foguinho. Só que era para ser um demônio esquisitíssimo, grandão, e aí eles lutam pro céu voando, só que não aconteceu muito bem isso. Tem aí um monte de teoria dizendo que os demônios sobreviveram e tal, um monte de coisa. Isso vão deixar para continuação. E eu acho que poderiam ter investido um pouco mais no passado da Rumi, falar um pouco do pai dela, da mãe dela, não fala quase nada sobre eles. Eu gostaria de ver um spin-off só da mãe da Rumi conhecendo o demônio, se apaixonando e tendo essa filha. Mas possivelmente a gente vai ver isso só na sequência, que deve ser tipo 2028. A animação é muito boa, elas fazem caras e bocas muito engraçadas. Homem-Aranha, Aranha-Verso aí fazendo escola. Mira, minha personagem favorita. Sempre gostei das personagens mais bravinhas e radicais. A minha menina preferida do meu malvado favorito era a Edith, que era mais descolada na minha opinião. Rumi, gostei muito da história dela também. Quero ver mais coisas na sequência. Quero ver aí a mãe dela se apaixonando por um demônio. Quero ver a tia sendo botada no lugar dela. Quero ver o Jinu voltando à vida com o poder do amor e da música. Quero ver, me traga isso, por favor, Netflix. Eu achei o filme bem bom. Tem um monte de gente aí que odeia K-pop, ficou falando, que é horrível, músicas horríveis. Eu não curto muito K-pop. Eu, sei duas músicas, graças ao Just Dance. Eu sei Kill This Love e outra parada assim. As três foram dubladas pelas membros do grupo Twice, mas, na minha opinião, a dublagem brasileira dá de 10 na original, que, as músicas eu entendo elas cantarem bem, elas cantam bem no original, só que, na hora dos diálogos, eu acho que o pessoal do Brasil arrebenta muito mais. Vários personagens têm vozes muito diferentes. Na dublagem, os caras brilham. Beijo aí pro Guilherme Briggs, beijo pras três que dublaram, agora eu esqueci o nome delas, mas elas são muito boas.
e eu acho que ainda não tá no Spotify a versão das músicas dubladas, já estão cobrando as dubladoras, elas já se pronunciaram no TikTok e tal, vi essa semana o status que meu amigo botou, que ele tem um curso de dublagem e tal, aí ele postou no status dele, uma das dubladoras, acho que era a dubladora da Room, falando, galera, muito obrigada aí pelos elogios, a gente não sabe quando vai estrear no Spotify, se vai estrear a nossa versão e tal, estamos falando com os caras, não tem data prevista, então é isso, agora é só esperar, mas tem no YouTube já, eu achei as músicas bem legais, tá certo que a maioria delas tem a letra toda é quase em inglês, não é em coreano, mas é a Netflix, né, feito pro mundo todo, e o mundo todo a língua que mais domina é inglês, então é isso. Aí eu já tenho várias figurinhas desse filme no WhatsApp, as caras e bocas que elas fazem são muito boas, muito engraçadinho, gostei demais. Não tá no mesmo nível que Homem-Aranha, Aranha-Verso 1 e 2, mas é legal também. E é isso, agora eu quero que a Coreia faça cada vez mais animações, por favor, faça mais animações Coreia do Sul, quero ver mais coisas. Eu não sou de ver dorama, eu cheguei a ver um filme que era Love and Lashes, como é que é em português? Amor com Fetiche. Eu comecei a escrever o roteiro para fazer vídeo, mas ainda não acabei. Se vocês quiserem, assistam, comentem aí que vocês querem, o filme é bem legalzinho. E o pessoal enrola muito por romance na Coreia, não sei porquê, mas tem isso. Não curto tanto dorama, que você tem que esperar 20 episódios para ter um selinho. A respeito aí o pessoal que gosta, tem uma amiga que ama. Eu já citei uma série coreana numa redação sobre autismo, que eu falei sobre a série Uma Advogada Extraordinária, que tal, que é uma advogada com autismo. E é bem legalzinha a série. E é isso, assim, na crítica do Luan, do Renan Gameplays, ele falou um negócio que eu odiei, muito chato, pá, mas se você tem 12 anos, deve ser um filme foda. E nessa hora eu tava vendo na sala com a minha irmã isso, e aí eu olhei pra ela assim, rindo muito, cara. Eu falei, cara, ele acertou muito. Cara, eu acho que se você tiver 12 anos e for menina, esse filme deve ser foda. A minha irmã já viu esse filme umas 3, 4 vezes, ela decorou as músicas, já sabe cantar tudo em português e inglês. E realmente eu acho que se você tem 12 anos é um filme foda. Mas pra mim foi um filme bem bom também. Eu acho que eu dei tipo 3 estrelas e meia ou 4 no Letterboxd. Falando nisso, me sigam no Letterboxd, o link da minha página vai estar na descrição, junto com o link do Instagram e do TikTok, por favor, me sigam lá também. Acabei de bater, acho que 62 seguidores no Letterboxd. Eu sei que não é uma rede social que todo mundo fica seguindo todo mundo, mas me sigam lá, curtam as minhas reviews. Comentem quais outros filmes good vibes vocês querem que eu fale no mês de setembro. Olha aí a moto passando 1h20 da manhã. E deixem dicas de outros filmes que também tenham maquiagens com tinta facial para eu fazer. Que isso daqui eu sei que não tá a melhor coisa do mundo, mas eu tentei. Então deixem aquele like, compartilhem nos grupos de zap, sigam meu Instagram. E é isso, a animação foi massa. Os haters gonna hate, como já dizia Taylor Swift. But I just gotta shake. Então é isso. Tchau, comentem. Mua. Cause they just gonna hate. I just gonna shake it off.